Sabe, tem nomes que são só sons, né? E tem outros que carregam uma história inteira. Quase um manifesto. Exato, um manifesto. E Miguel, para mim, é um desses, porque em hebraico não é uma afirmação, é uma pergunta. Uma pergunta retórica, né? Quem como Deus? Isso. E essa pergunta já vem com a resposta. E um desafio direto. É o ponto de partida do nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar nas várias faces do arcanjo Miguel. Que é uma figura fascinante. É um estudo de caso de como um personagem espiritual evolui. Sabe, ele não é estático. Ele é guerreiro, curador, guia das almas, o psicopompo. E chega a ser identificado com outras figuras centrais da fé. Exatamente. É uma jornada em tanto pela teologia e também pela imaginação humana. Então vamos começar pelo começo mesmo, pelo nome. A gente sabe que vem do hebraico Micael. Mas como é que essas sílabas viram essa pergunta tão forte? A beleza está na simplicidade da composição. São 3 partes. Mi, que é quem. Ka, que é como. E El, uma das palavras mais antigas para Deus. Certo. No hebraico bíblico, a gramática funciona de um jeito que esse mi no começo já dá um tom de pergunta. Então não há tipo aquele que é como Deus. É literalmente quem é como Deus. O que na prática já é uma declaração de guerra, né? É um desafio para qualquer um que ouse se opor a Deus. Exato. A tradição diz que esse foi o grito de guerra dele quando Lúcifer se rebelou. É um ato de lealdade, mas também de humildade. Humildade, como assim? Ele não diz, eu sou mais forte. Ele aponta para uma autoridade maior. O poder dele vem de reconhecer que não existe poder como o de Deus. É daí que vem aquele lema em latim, quis ut Deus. Que a gente vê em todo lugar. E o título dele, Arcanjo, virou quase um sobrenome, né? Miguel Arcanjo. Mas essa palavra sozinha já diz muito sobre ele. Diz tudo. Vem do grego, archângelos, art significa chefe, líder, principal, e ângelos é mensageiro. Então ele é o líder dos mensageiros. O anjo-chefe. Isso já indica uma posição de comando, de hierarquia. Ele é o general do exército do céu. Ok, o anjo-chefe. Mas um chefe precisa de uma função, né? Onde é que a gente vê pela primeira vez o que ele de fato faz nos textos? Imagino que a gente comece pela Bíblia hebraica. Sim, e lá o papel dele é bem específico. Ele aparece 3 vezes no livro de Daniel, sempre como protetor de Israel. Ah, então ele tem um foco bem definido ali. Muito. Ele é chamado de o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Pense nele como uma espécie, sei lá, de anjo da guarda de uma nação inteira. Um protetor nacional. Mas aí a gente pula para o Novo Testamento e parece que ele recebe uma bela de uma promoção. A escala muda completamente. Muda e como? No Apocalipse, capítulo 12, a gente tem uma das cenas mais épicas de todas. Uma guerra total no céu. É uma mudança drástica de escopo. O texto diz, houve no céu uma guerra, pelejando Miguel e seus anjos contra o dragão. Aqui ele já não é mais protetor só de um povo. Não, aqui ele se torna o defensor de toda a criação contra o mal cósmico. Ele é o comandante supremo, que derrota Satanás, o grande dragão, e o expulsa do céu. Essa passagem sozinha solidifica a imagem dele para sempre. Imagem do guerreiro supremo. Exato, o campeão de Deus. Essa imagem do guerreiro é tão forte, né? A cultura pop bebeu dessa fonte 1000 vezes. Mas tem outra passagem bem mais discreta, na Epístola de Judas, que eu acho muito intrigante. A da disputa pelo corpo de Moisés? Essa mesma. Ele discute com o diabo. E o fascinante é o que Miguel não faz. Ele está ali, numa disputa direta, mas não ousa proferir juízo de maldição. Em vez disso, ele fala, o Senhor te repreenda. Peraí. Isso parece contraintuitivo. Ele é o comandante do exército, o general que expulsou o dragão, e aí, numa disputa direta, ele meio que chama o gerente. Ah, é uma ótima forma de colocar. Por que ele não usaria o próprio poder que ele supostamente tem? E essa é a questão central. E é uma das passagens mais debatidas. Para a maioria das tradições, como a católica, isso é a prova da humildade dele. Mesmo sendo o mais poderoso dos anjos, ele reconhece que o julgamento final pertence só a Deus. Ele age como um agente da autoridade divina, não por conta própria. Reforça o nome dele.
quem como Deus. Ninguém, nem eu. Entendi. A moderação dele é, na verdade, a maior força. Exatamente. Só que essa mesmíssima frase vira uma peça de evidência crucial para grupos com uma visão completamente diferente de quem é Miguel. E isso leva a gente direto para o labirinto das múltiplas identidades dele. Certo. Porque se para a maioria ele é o chefe dos anjos, para outros ele é bem mais que isso. Vamos começar pela visão católica, que é a mais difundida aqui no Ocidente. A tradição deu a ele um currículo com 4 funções principais, né? Sim, a Igreja Católica sistematizou bem esses papéis. O primeiro, claro, é o de comandante do Exército de Deus, o guerreiro que a gente já falou. Certo. O segundo é o de anjo da morte, mas não no sentido assustador, sabe? Ele seria quem leva as almas dos justos ao céu, oferecendo uma última chance de redenção. É um guia. Uma escolta, então. Uma escolta, perfeito. O terceiro papel é o de medidor de almas. Por isso que em tanta arte medieval ele aparece segurando uma balança. Pesando as almas no dia do juízo. Uhum. E o quarto papel é o de guardião da igreja, que é uma expansão do trabalho antigo dele como protetor de Israel. Agora ele protege todo o povo cristão. É fascinante. Esses 4 papéis cobrem as grandes ansiedades humanas, né? Luta contra o mal, medo da morte, justiça e proteção. É um canivete suíço espiritual. É uma analogia perfeita. Ele oferece uma resposta do céu para os maiores medos da terra. Mas essa visão do anjo superpoderoso não é a única. Não mesmo? Para grupos como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia, a resposta para quem é Miguel é radicalmente diferente. Para eles, Miguel é o próprio Jesus Cristo. Ok, isso é um salto bem grande. Como eles chegam nessa conclusão? De que o arcanjo é, na verdade, Jesus em outra forma? Bom, reportando a visão deles de forma imparcial. O raciocínio se baseia em algumas pistas nos textos. Primeiro, eles dizem que arcanjo só aparece no singular na Bíblia, o que sugere que só existe um. Apenas um arcanjo. Exato. E segundo, eles citam uma passagem de Tessalonicenses que diz que na segunda vinda o Senhor descerá com voz de arcanjo. Aí eles conectam os pontos. Se só tem um, e Jesus tem a voz dele, Então Miguel seria o nome celestial de Jesus, seu nome de comandante. E aquela cena em Judas onde ele diz, o Senhor te repreenda, para eles é Cristo antes de ser humano, agindo em submissão ao Pai. a mesma evidência, 2 conclusões completamente opostas. E quando a gente acha que já viu de tudo, tem uma interpretação que o conecta não ao divino, mas ao primeiro de nós. Sim, a visão de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, na teologia deles, Miguel é identificado como Adão, o primeiro homem. Adão. Adão. Eles acreditam que Adão era o arcanjo Miguel antes de vir para a Terra e que ele vai voltar com esse título para liderar os exércitos do céu no fim dos tempos. Isso mostra a plasticidade incrível da figura. Ele pode ser anjo, pode ser Cristo, pode ser o patriarca da humanidade. Uau. Uhum. E uma ideia tão poderosa não fica só no papel. Ela precisa de um endereço, de um lugar no mapa. E aí entram as peregrinações, a devoção popular. Com certeza. A devoção a Miguel explode na Idade Média, muito por causa de histórias de aparições. Ele vira o patrono perfeito para a Era dos Cavaleiros. O santo guerreiro. Exato, patrono dos soldados, paraquedistas, mas também, por ser o pesador de almas, vira patrono de médicos, marinheiros e de cidades inteiras, Kiev, Bruxelas. E algumas dessas histórias de aparições criaram lugares que são icônicos até hoje. Uma das mais antigas foi no Monte Gargano, na Itália. Isso, por volta do século V. A lenda diz que ele apareceu numa gruta e a consagrou como um santuário. E tem história de Roma também, que deu nome a um lugar famosíssimo. O Castelo Sant'Angelo, o Castelo do Santo Anjo. Durante uma praga terrível, o Papa Gregório Magno teve uma visão de Miguel no topo do castelo, guardando a espada. E o gesto foi visto como o fim da praga. Exatamente. A aparição de um anjo com uma espada acabou com uma praga em Roma. É muito
cinematográfico. Totalmente. É impressionante como essas histórias se tornam a origem de lugares que a gente conhece. E talvez a mais espetacular de todas seja o Mont Saint-Michel, na França. Aquela abadia incrível numa ilha. Que fica isolada pela maré. Essa mesma. A lenda diz que no século VIII, Miguel apareceu para o bispo local 3 vezes, insistindo para ele construir uma igreja ali. Na terceira vez, o arcanjo, já frustrado, teria tocado a cabeça do bispo com o dedo. E deixado um buraco no crânio dele. Uau! É um jeito bem direto de passar uma mensagem. E esses locais foram cruciais. Eles tornaram Miguel uma presença real, tangível, um ponto de contato entre o céu e a terra. A devoção ganhou geografia, arquitetura. E essa relevância não é só coisa do passado. Trazendo para um contexto bem atual e nosso, em 12 de agosto de 2025, a Câmara dos Deputados do Brasil concedeu ao Arcanjo Miguel o título de Comandante Espiritual da Nação Brasileira. Exato. Isso mostra como essa necessidade de um protetor celestial, de uma figura de ordem contra o caos, é um arquétipo que continua muito vivo. Então, recapitulando essa jornada, a gente começou com um nome que é uma pergunta: quem como Deus? Vimos esse nome virar um protetor de Israel, depois o general na guerra cósmica, exploramos como ele pode ser o maior dos anjos, o próprio Cristo ou até o primeiro homem. E vimos como essa figura inspirou cavaleiros e continua recebendo títulos oficiais hoje em dia. É uma trajetória impressionante. E talvez, para uma reflexão final, a gente possa ir a textos ainda mais antigos, os manuscritos do Mar Morto. Os escritos de Qumran, eles também falavam de Miguel. E muito. Para eles, o universo era uma grande batalha entre a luz e as trevas. E Miguel era o príncipe da luz. O líder das forças do bem. Isso, que lutaria na batalha final contra o anjo da escuridão, que eles chamavam de Belial. Até aí, nada muito novo. Mas imagine que tem uma reviravolta. Tem uma ambiguidade fascinante. Em alguns fragmentos, há sugestões de que esse príncipe da luz, o Miguel, teria o desejo de ser exaltado, de ser adorado quase como um deus. O quê? Um desejo de se proclamar divino. Isso cria um contraste, uma tensão quase insuportável com a humildade que está na raiz do nome dele. Nossa. Então, a própria pergunta, quem como Deus, poderia, em outra leitura, ser não uma afirmação de lealdade. Mas uma pergunta de ambição. Exato. E isso deixa a gente com uma questão provocadora. Como é que uma única figura pode incorporar, ao mesmo tempo, o símbolo máximo de submissão a Deus e, em outros textos, uma ambição quase divina? O que essa dualidade revela sobre a nossa necessidade de ter figuras celestiais que sejam, ao mesmo tempo, protetoras, poderosas e, talvez, tão complexas quanto nós?